Amém? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Nós estaremos lendo esse texto aqui, da confissão de Pedro, que vai até o versículo 20. E juntos com vocês aqui nós estaremos meditando nesta palavra santa, que é a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão prevalecê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Aleluia. Podem se sentar, amados. Nós estaremos como base nesta noite esse texto tão primordial, tão oportuno estar aqui analisando junto com vocês esta palavra, que é a palavra santa, maravilhosa do Senhor. Meus amados, Jesus, sendo ele o dono da igreja, nós sabemos que Deus, ele, com sua graça soberana, já tinha marcado esse momento especial, e tudo que aconteceu até aqui foi por causa da sua mão, do seu agir e da sua graça sobre este povo que está aqui, a qual foi alcançado por esta palavra, alcançado por Cristo Jesus. E é o que nós estaremos aqui nesta noite falando um pouco sobre esse assunto, amados. Jesus, ele traz aqui algumas orientações, e nós queremos ver com vocês neste assunto muito importante, nessa conversa, nesse diálogo que Jesus teve aqui com os discípulos, para trazer aqui alguns princípios que nós devemos estar analisando e entendendo que é primordial para o reino de Deus, e que faz nos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque tudo pertence a Ele. E aqui nós vemos que nesse capítulo 16, traz aqui, a partir do versículo 13, esta narrativa desse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, ali em um momento a sós com eles, e ele faz aqui algumas perguntas. Eles vão para a banda da Cesareia, por essa região, e ali ele faz aqui algumas perguntas. Nós vemos que Jesus chama aqueles que estavam mais próximo a esta reflexão, para mostrar, realmente quais ali a sua igreja seria continuada e firmada sobre a face da terra. O Senhor começa aqui fazer aqui alguma pergunta, e de uma pergunta leva a outra, e ele faz esta pergunta primeiro dizendo: quem diz o povo aí ser o Filho do Homem? Então naquele momento nós vemos que Jesus, ele faz esta primeira pergunta, e aqui nós vemos que nesta palavra em que no versículo 15 Jesus, ele realmente estava ali nesta pergunta, querendo entender com os discípulos o que eles saberia sobre ele.
E aí ele faz esta pergunta a eles: e vós, o que dizeis que eu sou? Aqui nós vemos, meus amados, a primeira lição direta que Jesus ele deixa muito bem claro que ele é o Filho do Homem anunciado no Antigo Testamento. Como de costume, Pedro ele sai à frente ali e traz esta resposta, né? Que era peculiar de Pedro mesmo. E ele adianta, e ali ele fala, e ele acaba agindo ali, e traz essa resposta direto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro faz uma associação aqui teológica, dizendo que o Filho do Homem é o mesmo Messias. E é o que nós estaremos dentro desta realidade, meus amados, vendo aqui alguns princípios do diálogo em que Jesus faz com seus discípulos. O primeiro princípio aqui do fundamento da igreja é que fala do princípio da revelação, que é ali a revelação. Na resposta do diálogo, Jesus mostra então o primeiro grande fundamento sobre o qual a igreja está firmada. Em primeiro lugar, ele passa a deixar muito claro isso. E a iluminação aqui do Espírito Santo sobre a revelação de Deus se revelando em nós por meio de Jesus Cristo, aleluia, o seu Filho. Jesus disse que não foi a carne e o sangue que Pedro revelou ali naquele momento, mas ele estava revelando ali a própria palavra de Deus, ali o próprio Deus. Não era carne nem o sangue, mas ele estava revelando algo de Deus. E esta é uma das fundamentais diferenças, né, que entre o cristianismo e as religiões. A revelação que vem da parte de Deus, que corresponde à realidade aqui dos fatos, essa é a certeza que nós temos. Jesus é aquele que a Escritura diz que Ele é. Nós temos a convicção que Jesus é aquele que diz que Ele mesmo é, que Ele diz ser o próprio Filho de Deus. Jesus é aquele que Deus diz ser, aleluia, Ele mesmo, o Filho de Deus. Então esta é a certeza que temos. A revelação passada cumpre aqui em Cristo, né, que Ele é o Messias prometido. Ele, através dos profetas, já profetizando a vinda do Messias a este mundo. E nessa revelação presente, na encarnação do Filho do Deus vivo, que é superior, deixa muito bem claro aqui, que em tudo Deus quis revelar, e mostrou-nos o seu Filho, aleluia, Ele mostrou-nos o seu Filho através de uma revelação maravilhosa diante desta palavra. E aí, Hebreus no capítulo 1, o versículo 3, Hebreus diz assim: o Filho e o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele assentou à direita da majestade de Deus. Aqui nós vemos a apresentação do Filho de Deus que veio ao mundo para trazer esta realidade presente para a humanidade, revelando aqui a palavra de Deus a todos aqueles que Ele, por sua vontade especial, escolheu revelar. E nós vemos que os escribas e os fariseus, eles também tinham esta convicção que o Messias veriam, mas eles não tinham certeza se esse Messias estavam ali no meio deles. Mas nós vemos que Pedro aqui, que conectou os pontos desta revelação passada com a revelação presente diante dos seus olhos. E nós vemos, meus amados, que esta mesma verdade é viva hoje, quando pela iluminação do Espírito Santo entendemos as Escrituras, a palavra de Deus, a verdade de Deus. O Senhor revelou a mim e revelou a você a palavra dEle, e é por causa desta revelação da palavra dEle, a mim e a você, é que nós estamos aqui. É por isso que Jesus, Ele deixa muito bem claro ali, e aí deixa claro para nós entender que quem crê na revelação da palavra de Deus é bem-aventurado,
quando ele disse aqui a Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Olha que maravilha. Por quê? Porque ele não estava revelando a carne nem o sangue, mas ele estava revelando ali algo que Deus o tinha passado a ele entender, revelando a ele que quem estava no meio deles ali era o próprio Filho de Deus. Em segundo lugar, nós vemos aqui que é o princípio da edificação. A resposta de Jesus começou ali com uma troca de palavras, ele trazendo ali esta resposta a Pedro, aos que estavam ali presentes: vocês dizem que eu sou o Cristo, e eu digo, que tu és Simão, filho de Jonas, e que você é pedra. Mas ali ele estava dizendo que o significado ali do apelido de Pedro, de Simão Pedro. Nós vemos que Jesus também, meus amados, ele deixa muito bem claro aqui no texto, que Jesus usa esse trocadilho para trazer à luz das mais importantes verdades a respeito da fé da igreja. Aleluia! Essa é a certeza que nós devemos ter. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele disse aqui, amados, Jesus não estava ali dizendo, referindo Pedro especialmente, mas a verdade pronunciada por Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele estava deixando muito bem claro ali sobre a palavra, não sobre Pedro, mas a palavra que ele tinha revelado. E sobre esta verdade é que a igreja subsiste e ela continua viva, que é a verdade revelada de Deus pela sua palavra. Um dia esta palavra foi revelada a mim e revelada a você, e é por causa dela que eu e você hoje, nós estamos aqui na casa dele, aleluia, adorando a ele para glorificá-lo todos os dias da nossa vida. E o próprio Pedro, como o irmão deixou aqui muito bem claro, o próprio Pedro, ele na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 6, ele diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra principal, eleita e preciosa, e quem crer nela não será confundido. Então o próprio Pedro está deixando muito bem claro que não tinha nada a ver com ele estava falando do próprio Filho de Deus, o Cristo, aleluia, que veio, o Messias revelado de Deus a este mundo. E em terceiro lugar, nós vemos aqui o princípio da propriedade. Princípio da propriedade. A igreja não pode ter fundamentos alcançados ou lançados por homens. O que aconteceu aqui com esta igreja e tantas outras igrejas que estão construídas é apenas um local onde nós nos reunimos para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Mas a certeza que temos que quando nós estamos falando aqui de igreja, irmãos, nós não estamos falando desse templo, não estamos falando da denominação da Presbiteriana Renovada, mas nós estamos falando aqui do próprio, a igreja somos nós, cada um de nós somos parte desta igreja do Senhor Jesus, Nós somos um grupo de pessoas que estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado por esta palavra, ser despertado por esta palavra. Mas a certeza que temos, amados, eu e você, sendo esta igreja, um dia Jesus, ele nos alcançou, e nós temos a convicção que homem algum pode ser proprietário ou dono de igreja, de forma alguma, porque quem é o dono desta igreja, quem é o dono da igreja aqui nessa terra, é o próprio Jesus Cristo, aleluia. Nós estamos vivendo alguns dias difíceis, dias em que muitas vezes os valores têm sido invertidos, as pessoas estão à busca de poder, e esta busca desse poder pessoal muitas vezes tem ofuscado a pregação do verdadeiro evangelho de Cristo. Mas eu tenho certeza que esta igreja, esse povo que está aqui, está preocupado com o verdadeiro evangelho, o evangelho restaurador, o evangelho de Cristo, o evangelho que muda, aleluia, a história de uma pessoa, o evangelho que nos dá uma direção para viver, aleluia, unanimemente,
fortalecidos com a palavra poderosa do Senhor. Aí nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, o versículo 11, ele deixa bem claro: porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é, aleluia, o verdadeiro fundamento. Então nós estamos fundamentados em quem? Em Cristo. Ele é o dono da igreja, aleluia. Nós somos apenas os seus mordomos, nós estamos apenas sendo servos, dispostos a fazer a obra que Ele quer que nós realizamos enquanto estamos aqui. E aí no versículo 18, meus amados, o Senhor, Ele traz aqui a expressão no versículo 18: minha igreja, aleluia. Minha igreja, olha que maravilha, a igreja é dele, porque nós somos a noiva dele, glória a Deus, pelo qual ele tem esse verdadeiro zelo e compromisso por esta igreja, por esta noiva. Isso é maravilhoso, e a certeza que nós devemos ter, meus amados. A igreja, nós somos propriedade de Jesus Cristo, aleluia. Por isso que ele deixa muito bem claro: a minha igreja. E é com base nesta verdade que são feitas muitas promessas à igreja a respeito da igreja. Dentre elas é que ela vai apresentar, é que ele realmente, Jesus, vai apresentar esta igreja sem mancha, sem ruga ou mácula, aleluia. É o próprio Filho de Deus que fará isso. Jesus, sabedor disso, afirmou que é necessário cumprir a sua obra pela igreja, para resgatar, para que ele possa resgatar de forma completa, como aconteceu e está acontecendo todos os dias. Aí quando nós vemos o versículo 21, meus amados, eu quero ler aqui o versículo 21, é por isso que ele disse aqui aos seus discípulos, depois que ele teve esta revelação e esta conversa com seus discípulos, ele esclarece no versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas pelos anciãos e principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus, ele tinha esta convicção e esta certeza que ele ia morrer por esta igreja, aleluia, ele ia ao Calvário por esta igreja, mas é a certeza de que esta igreja seria guardada, protegida por ele próprio, porque ele é o fundador desta igreja, que somos nós. E quando ele diz minha igreja, é porque ele é o único dono dela. Ele é o único dono dela. Minha. Ele não está repartindo, não está tendo sociedade com ninguém. Jesus, ele não faz sociedade com ninguém nesta terra. É por isso que nós, quando temos a responsabilidade, privilégio e ao mesmo tempo grande responsabilidade de levar esta palavra às pessoas, orientar as pessoas, ser líder de um grupo de pessoas, nós sabemos que é de grande responsabilidade nossa, meus amados, e a certeza que temos, que nós estamos mexendo, não com pessoas qualquer, mas nós estamos ali, trabalhando e lidando com a própria noiva do Cordeiro, a igreja de Deus. É por isso que nós temos que lidar com muita responsabilidade e levar a palavra com muito temor ao coração e deixar muito bem claro o que a própria palavra ela diz, porque a palavra de Deus, ela não tem meias palavras, ela não tem meia volta, é a palavra única e verdadeira, reta, poderosa, restauradora, transformadora e que cumpre as promessas de Deus na sua vida, na nossa vida. Isto deixou muito bem claro que ele foi até a morte, para cumprir, e ali ele comprou com seu sangue, com seu próprio sangue. Mas é a certeza que nós temos, meus amados, que Jesus, ele tomou posse dela através do seu sacrifício, sendo ele enviado pelo próprio Pai.
E nada era novo para ele, mas novo para os que estavam ali à sua volta. Porque ele, sendo filho de Deus, ele já estava com o Pai desde o início. E no tempo certo, no tempo de Deus, ele viria para resgatar, aleluia, o seu povo sobre a face da terra. A igreja de Jesus não existiria sem a morte e a ressurreição, jamais. E aqui o que lhe dá realmente a completa posse desta igreja, aleluia, por causa da sua morte e da sua ressurreição. Ele nos comprou com seu sangue, louvado seja o nome do Senhor. E em quarto e último lugar aqui, meus amados, vamos falar sobre o princípio da autoridade. Por último aqui nós podemos perceber que o princípio da autoridade de Cristo sobre a sua igreja, ele tem autoridade sobre esta igreja. Para demonstrar esse princípio, temos a afirmação sobre esta autoridade. E ele deixa muito bem claro que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela, aleluia, contra a igreja do Senhor. A igreja tem a autoridade e a revelação de Deus, e a propriedade e a edificação de Cristo. Não há nada neste mundo, nem o próprio inferno, que possa se colocar contra a igreja e vencer, jamais. A verdadeira igreja de Cristo não tem o que temer, não tem mesmo. Nós que somos a verdadeira igreja de Cristo, jamais temos que temer alguma coisa. Não há poderes que possa destruir, porque ela pertence a Cristo, aleluia. Ele é o fundador, realmente Ele é o fundador dela. Opor-se à obra de Cristo, irmãos, opor-se à igreja, isto é obra de Satanás, porque ele quer fazer isto, e ele faz isso. E é por isso que Pedro ali, ele foi repreendido por Jesus severamente. Quando Jesus, ele disse que ia morrer, quando Jesus disse que ele ia para o Calvário, ele ia morrer e ressuscitar, e Pedro diz: de forma alguma, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Jesus ali repreendeu ele: para trás de mim, Satanás, né? Deu aquela repreensão dura a Pedro. E nós entendemos, meus amados, que a verdadeira igreja trabalha como uma agência aqui na terra. Esta é a certeza que temos, uma agência aqui na terra para anunciar esta palavra. O Senhor afirma: dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mas aqui o texto, meus amados, é bem claro a dizer que esta ordem de ação de ligar e desligar não começa aqui na terra, mas começa onde? Ela é implementada no céu. Começa na terra e é implementada aqui na terra pela igreja. E aí nós vemos uma referência em Mateus 18, 15 a 18, traz aqui, aparece esta mesma expressão, né, quando ali fala que a igreja tem a obrigação de admitir, de demitir, disciplinar aqueles que não estão dispostos a obedecer a palavra de Deus, porque não quer dar ouvido à poderosa e excelente palavra do Senhor. Logo, a igreja na terra deve viver na busca em realizar, esta é a certeza que temos, amados, na busca e em realizar a vontade de quem? A vontade do pastor? A vontade da denominação? Não, a vontade de Deus. A vontade de Deus, aleluia, ela tem que ser realizada. Esse é o meu compromisso e o seu compromisso como igreja do Senhor aqui na terra, é fazer a vontade de Deus, e a cada dia cumprir o que Ele quer que nós façamos, realizar aquilo que Ele quer que nós realizamos, dentro da sua vontade soberana, aleluia. E a certeza que temos, meus amados, que Jesus confere toda esta autoridade aqui à igreja. Esta autoridade não é autoritarismo, não é autoridade humana, mas essa autoridade que nós estamos falando aqui, meus amados, é a responsabilidade de pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, de levar a palavra às pessoas que ainda não foram ouvidas, ainda não ouviu esta palavra, ainda não foram despertadas por este Evangelho.
Nós precisamos entender, meus amados, que a igreja bíblica, a igreja que está preocupada com a Bíblia, com zelar com a palavra de Deus aqui na terra, ela não pode perder de vista, em forma alguma, o evangelismo e a obra missionária. Não podemos. Nós devemos mais do que nunca continuar evangelizando, continuar levando esta palavra ao ouvido daqueles que ainda irão se despertar, irão conhecer a verdade de Deus para os seus corações. E eu e você temos essa grande responsabilidade de levar este evangelho de Jesus. Eu quero neste momento deixar muito bem claro para você, mesmo diante de toda a soberania de Deus, nada disso anula a responsabilidade da igreja do Senhor aqui na terra, de obedecer a palavra do Senhor, de andar nos caminhos dele, e a cada dia evangelizar aqueles que ainda não o conhecem, e precisam ainda ser despertados, quando Deus assim o quiser, mas a nossa parte precisa ser feita. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. Eu quero orar com você diante desta palavra, e que esses